E aí galera, tudo bom com vocês? Um ótimo dia, tarde ou noite, aqui é o tio Harvey com uma análise de um anime e de certa forma uma recomendação também, tá? Hoje vou falar de Youjo Senki, ou em inglês Saga of Tanya the Evil. Esse anime se trata de guerras e o foco principal dele, né, é uma garota na frente de guerra, que inclusive é o que intitula este vídeo, tá legal? Nesse vídeo vou fazer algumas análises quanto à produção do anime, a animação dele, seu enredo, desenvolvimento, tá legal? A questão da arte, trilha sonora, comparações com o mangá também, tá bom? E de certa forma vamos dar um geralzão dele e por que você deve assistir este anime. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Alan Souza Santos, ou Tião, como é o nickname dele. Ele preparou todo o roteiro aí para essa análise, tá legal? E também queria agradecer ao pessoal do Resenha Nerd. O pessoal do Resenha Nerd aí, eles ajudaram bastante aí também quanto à análise deste anime e mangá de certa forma, tá legal? Vou deixar o link aí do Resenha Nerd na descrição, então vocês podem acessar lá e verem outras análises também, tá legal? Youjo Senki. Ele é um anime que tem 12 episódios, além de um filme lançado aí no último ano, tá? Ele é um anime que começou em 2017, feito pelo estúdio NUT, N-U-T. Seus gêneros é de ação, militar, magia e isekai. Bom, os três primeiros são fáceis, acredito que todo mundo vai entender. E um anime isekai, para quem não entende muito bem, nada mais é do que um anime onde o protagonista vai parar em outro mundo, seja através de morte, teleporte ou outra magia maior. Tá legal? Ele foi inspirado em uma light novel lançada em 2013 pelo Carlos Zen e ilustrado por Shinobu Shintosuke. Ele narra a história de Tanya Degurechaff, uma garota de 10 anos com uma aparência angelical que tenta levar o império a uma vitória na guerra, atuando como uma maga aérea, tá legal? Logo no começo do anime, é revelado que essa garotinha é na verdade um assalariado japonês de 30 anos, que foi reencarnado em um mundo de guerra como uma punição. E ele trabalha numa empresa de avaliar o desempenho de funcionários e demitir aqueles que não atingem as metas. Então ele demite um homem que entra em desespero e mata ele empurrando na frente de um trem enquanto ele espera o trem, perdão, tá legal? E logo antes de ele morrer, ele tem uma conversa com Deus, apelidado por Existência X, pelo protagonista, tá? Que diz estar triste pela humanidade e pela humanidade estar perdendo sua fé. E o protagonista diz que isso já era esperado, pelo fato da ciência e a tecnologia suprirem as necessidades de um homem, e então ele não precisa recorrer mais a entidades divinas nos momentos de desespero. Contrariando, Deus diz que o personagem nunca passou por um momento de desespero, e por isso ele nunca correu atrás de uma ajuda divina. Dessa forma, ele é teleportado, ou como é que eu poderia dizer, invocado, em um mundo que lembra muito a Europa na Primeira Guerra Mundial, talvez até mesmo a Segunda Guerra Mundial, se eu diria mais a primeira por conta das armas que vemos nos animes, tá legal? Ele é encarnado lá como uma garota de um orfanato pobre, extremamente pobre, podemos dizer. Bom, quanto ao desenvolvimento, né? Apesar de ter presença de magia, Yojo Senki é um anime bem realista uma boa parte do tempo, já que o uso de magia requer muito treinamento, habilidade com voo, disparo de tiro, explosivo e criação de barreiras de proteção. E não é qualquer pessoa que nasce com esse potencial para se tornar um mago. Tanto que as unidades de combate de magias são usadas como um trunfo ou um reforço para a batalha, né? Você tem unidades de magia, mas você só pode usar aí em certas necessidades, certas ocasiões, tá legal? O objetivo da protagonista, vamos passar a usar ela no feminino, né, apesar de no fundo ser um homem, mas vamos seguir o termo Tanya, né, que é o nome dela. O objetivo dela, desde o primeiro episódio de um anime,
é ter uma vida tranquila, calma e com regalias. E para conseguir atingir tudo isso, ela se utiliza da vantagem de ter nascido com dons mágicos muito acima da média, se voluntariando para as Forças Armadas muito cedo. Se eu não me engano, são com 6 anos que ela já se voluntaria na guerra. E isso, de certa forma, é bem visto pelo exército, já que eles estavam perdendo a guerra, né? E é no fato da Tânia parecer uma personagem criança, né, que o anime brilha tanto. Tânia mantém uma linha de pensamento da vida anterior, com um comportamento frio e calculista, e, de certa forma, parece uma criança quanto ao seu tamanho e uma outra característica também. Além disso, ela segue à risca todas as regras impostas pelos superiores, mas, no fundo, ela revela uma personalidade completamente sádica e insana. Tanto que o pelotão, quanto os inimigos, vocês se assustam ao ver ela se divertindo com alguns momentos, né? Massacrando batalhões inteiros, ou no treinamento pesado ao receber diversas ordens, a ponto de criar uma unidade de magos própria. Ela sozinha, com 10 anos de idade, cria uma unidade de magos que ela mesma treina, né? E uma coisa muito interessante é que ela sempre tenta manter a confiança no campo de batalha. Tanto que uma das regras deste mundo é que toda vez que ela for utilizar magia ou precisar utilizar uma magia de alta potência, ela tem que rezar para a existência X. É algo muito incrível. Além disso, a existência X interage várias vezes com ela no decorrer do anime, para verificar se ela já consegue acreditar que Deus exista. E ao longo de todo o anime, ela se recusa a acreditar nisto, tá? Como Tânia foi reencarnada, ela utiliza todo o seu conhecimento da vida passada, já que ela conhece sobre a Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial. Ela utiliza isso para fornecer com facilidade táticas militares que vão estar sendo utilizadas nos combates ao longo do anime, chegando até mesmo deduzir os movimentos dos inimigos sem ninguém contar para ela. Já que esse mundo é o semelhante ao nosso durante a Primeira Guerra Mundial, ela até mesmo consegue adivinhar um plano inteiro do alto escalão apenas observando a estratégia deles e comparando com outras estratégias usadas por figuras históricas do nosso mundo. Isso também traz um outro aspecto do anime, que são os momentos de planejamento. São várias cenas do alto escalão discutindo logísticas e possíveis estratégias para dar andamento à vitória do Império. Os diálogos são bem construídos e em alguns momentos pode até mesmo ser necessário voltar um pouquinho ali, uns 20 segundos ali ou mais, para prestar um pouco mais de atenção, caso você queira entender todo o fundo da situação, né? Apesar de ter bastante burocracia e as conversas, todas as conversas de planejamento são interessantes. Apesar de não ter muita evolução da protagonista, ela vai ficando mais sociável pelo contato e confiança que ela desenvolve com seu batalhão, principalmente com a Victoria, que é a personagem que mais interage com Tânia e com muita naturalidade. E muitas vezes também tratando Tânia como a garotinha, apesar da Tânia ser superior no exército, né? As duas possuem personalidades muito opostas. Quanto à animação do anime, ela é bem fluida, os combates aéreos são bem feitos, desde o cabelo do personagem esvoaçando até os tiros, as magias utilizadas. Muita coisa se destaca na animação do anime, tá legal? Apesar da qualidade cair um pouquinho no decorrer do anime, ela é muito boa no começo e nos episódios finais, principalmente no filme, ela fica muito melhor. As cenas em câmera lenta, quando a Existência X aparece, são extremamente interessantes. Ver os objetos flutuando e a coloração do cenário é muito incrível, de verdade. Quanto à arte do anime e do mangá, os cenários, as cidades, a decoração interna de cada sala de reunião dos militares, da República, podemos dizer, é tudo muito interessante, muito lindo, né? A única peculiaridade é a questão da aparência da Tânia e da Victoria,
as duas são bem desproporcionais e diferentes em relação ao design dos personagens masculinos, já que eles possuem traços comuns em comparação a outros animes, enquanto elas têm os olhos, as feições são maiores do que deveria ser, o que causa muita estranheza, principalmente na questão da Tânia, tá legal? Isso causa uma estranheza muito grande se você ver também com a Light Novel, tá legal? Eu vou deixar aí uma imagem para vocês compararem, né? À esquerda temos a Light Novel e à direita temos o anime. Quanto à dublagem do anime, bom, a dublagem em japonês da voz da Tânia é feita por Aoi Yuki, a mesma que faz Tsuyu Asu de My Hero Academy e a Clementine de Overlord. Ela faz muito bem a voz do personagem, que parece forçar um pouco mais para soar mais grossa e não verem como uma garotinha o tempo inteiro. E também a voz dela em um episódio é mostrada com certa infantilidade para enganar o inimigo em uma transmissão de rádio. Isso é muito interessante, a voz em japonês, a dublagem foi muito bem feita. Esse anime também recebeu uma dublagem em português, que foi muito bem aceita, tá legal? Mas a maior preocupação dos fãs do anime, sem dúvida, foi a voz da Tânia, que mescla entre uma entonação de calma e momentos de puro ódio, os quais conseguiram ser bem feitos pela Pamela Rodrigues, que também dublou Anastasia Roshin em ReZero e o Hawk de Nanatsu no Taizai. E a voz de outros personagens, como Victoria, que foi dublada por Erika Menezes, que dublou a Elizabeth na Nanatsu no Taizai, se encaixaram muito bem, até mesmo, eu diria que melhor em alguns momentos que a protagonista, né? Mas nada contra a dublagem de Pamela Rodrigues, tá legal? E além disso, também tem a dublagem dos soldados, que foi muito bem encaixada, principalmente os de alta patente do Conselho. Né? Algumas vozes ficaram mais simples, mas apesar de tudo, a dublagem em português é tão boa quanto a original, certo? Quanto à trilha sonora do anime, a trilha sonora foi feita pela banda Michi e Royd, que é a mesma responsável pelas endings de ReZero e Overlord. E também a ending foi feita pela dubladora Aoi Yuki, que também são mostradas várias vezes em light novels. As faixas se encaixaram muito bem no tema militar, algumas mesmo até parecem músicas de marcha, se for parar para pensar. Elas são bem empolgantes durante os combates, como a faixa de um tema da Tânia, que aumenta demais o clima e a tensão. E nas cenas que aparece a Existência X, o tom fica misterioso. Nas reuniões do conselho ela já não se destaca tanto, sendo apenas uma música de fundo para a imersão da cena. E quanto ao mangá, o que a gente consegue extrair do mangá em relação ao anime? Bom, o traço de Tânia e Victoria é bem diferente do mangá, onde eu já citei que elas são desproporcionais. A arte do mangá foi feita por Shinobu Shinotsuki. Ela é muito bonita, tanto no desenho das cidades quanto na sequência de combate, de onde vemos as magias, a construção e toda a descrição é muito bem feita. Um outro aspecto que eu considero interessante demais é que os personagens secundários têm um enfoque bem maior, inclusive mostrando como o relacionamento da Tânia funciona com eles, tornando-se algo mais forte ao longo do mangá, principalmente entre ela e a Victoria, que é a outra garota, né? Eu já citei várias vezes, né? Que é a única garota que interage com ela, eu diria. Única garota aliada. Spoiler, nossa, um spoiler muito grande. Bom, vamos lá. A Existência X, no mangá, assim como no anime, ela aparece várias vezes e ela aparece literalmente como uma figura divina grande e barbuda. No anime, ela nunca chega a ser apresentada fisicamente, diferente de objetos, perdão, diferente do mangá. No anime, ela é representada por objetos e até mesmo outras pessoas para se comunicar. No mangá já teve uma aparição dela física, né, digamos que quase física. Quanto o momento de humor, no mangá ele é muito mais constante, que enfatiza um pouco do fato de que a Tânia deveria imaginar uma coisa e um outro personagem está imaginando outra, que é praticamente o oposto.
ou nas brincadeiras que fazem com o fato dela ser uma garotinha e mesmo assim ser enviada pra guerra. Tá legal? Bom, concluindo. Yojo Senki, ele é um anime ótimo para quem gosta de temática militar, para quem gosta de isekai, possui umas cenas de ação extremamente empolgante. A protagonista é interessante de se acompanhar, certo? Algumas falhas dele é que o enredo puxa diversos temas que parece deixar de lado ao longo dos 12 episódios, que são poucos, eu diria. Mas, é claro, você consegue entender o segmento, apesar dele não estar tão claro. Ele também traz algumas questões da guerra em si, como o ser humano sempre busca mais violência, como uma forma de proteger a parte moral, sobre como civis são afetados pelo confronto, algo que pouquíssimos animes, séries e filmes fazem, muitos focam somente na guerra, certo? Além disso, temos o fato da protagonista ser uma criança e é enviada mesmo assim para a guerra, somente por sua aptidão mágica, sem questionarem eticamente essa decisão. Também tem a questão da existência X, que aparece jogando vários e vários desafios insanos para a protagonista e a provoca por birra. Eu diria que provoca a protagonista por birra, onde a Tânia responde sempre com raiva e muita amargura, fazendo parecer que tanto Deus quanto o homem são, de certa forma, muito mais parecidos e próximos, um à imagem do outro, já que ambos fazem de tudo para provar seus pontos de vista, e mesmo que precisem fazer coisas extremas para provar seu ponto de vista verdadeiro. E é isso, essa é a opinião aí, uma certa análise sobre Yojo Senki. Perdão pelos spoilers, certo? Eu avisei que tinha spoiler, mas eu não contei o final. Então, por favor, se você se interessou, assista. Você vai gostar, eu tenho certeza disso. Certo? Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui. Beijinhos do tio. Espero vocês nos próximos vídeos.